Como é bom ver o nosso folclore ganhando vida em uma produção audiovisual, e dessa vez isso é muito por causa do investimento da Netflix. Eu fico muito feliz com essas produções que a Netflix está investindo, produções nacionais, porque, queira ou não, o brasileiro ele tem um costume muito pequeno de consumir produções nacionais, de consumir filmes nacionais, séries nacionais. Mas, ao mesmo tempo, a Netflix é muito popular por aqui e ela acaba ajudando bastante a desmistificar algumas ideias que eu acho bastante equivocadas que se tem no Brasil sobre os conteúdos brasileiros, e com isso mais pessoas conseguem consumir coisas nacionais. E eu acho que esse é um pouco o caso de Cidade Invisível, essa que é uma série criada pelo Carlos Saldanha, que tem um nome muito forte nas animações. Ele que fez A Era do Gelo, ele que fez Rio, e agora ele se aventura no live action para trazer o folclore pra gente. E isso é muito legal, porque o Brasil tem um folclore muito rico, com figuras muito ricas, então é todo esse lado da raiz nacional, de trazer aquilo que é brasileiro às telas, e eu acho que isso falta um pouco, não no cinema nacional em si, mas falta um pouco o consumo dos brasileiros desse tipo de conteúdo. E é muito bom, como eu disse na abertura, ver o folclore tomando vida na nossa frente, nas telas, num conteúdo audiovisual aqui no formato de série. Eu sei que não é a primeira vez que isso acontece, tem, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é super tradicional aqui no Brasil, todo mundo assistia, mas fazia muito tempo que o folclore não aparecia, e não aparecia em uma produção com uma pegada um pouco mais séria, uma pegada um pouco mais mística, para explorar esses elementos tão tradicionais da nossa cultura. Só que ao mesmo tempo isso tudo vai ser trabalhado aqui com uma lógica mais atual, com uma lógica até mais urbana. Então a gente vai ver esses personagens que a gente conhece do folclore, a gente vai ver a Cuca, a gente vai ver o Saci, o Curupira, a gente vai ver todos esses personagens numa lógica vivendo entre nós. Então aqui vai ter uma pegada até meio X-Men, o X-Men tanto das HQs quanto dos cinemas, desses personagens que são poderosos, personagens que têm um lado místico muito forte aqui, que são entidades, ao mesmo tempo que elas acabam sendo oprimidas pela sociedade, e por mais que elas sejam muito poderosas, elas acabam ficando à margem da sociedade, e é isso que a gente vai ver muito bem aqui. Ao mesmo tempo, o Carlos Saldanha ele vai trazer aqui um mistério a ser resolvido, então é uma forma também da gente consumir essa ideia do folclore, mas por uma lógica de uma narrativa que a gente está acostumado a ver, essa narrativa de policial, de algo a desvendar. Então a gente vai ter mortos aqui e ele vai ter que descobrir quem está matando essas pessoas, e aí vai ter esse confronto desse personagem que é muito cético e vai ter que começar a acreditar naquilo que ele achava que era loucura, naquilo que ele achava que era só um folclore. Claro, essa não é uma ideia muito inovadora, é muito comum a gente ver esse tipo de coisa em filmes de fantasia, em obras de fantasia em geral. Então a gente pegar um protagonista cético que vai ter essa transição, vai ter esse arco para começar a entrar naquele mundo e começar a rever muitos dos conceitos dele. Isso não é algo inovador, mas eu acho que funciona muito bem aqui, até por essa lógica de você tentar trazer algo que o público está acostumado. Então essa série ela vai ter todo um tom que o público brasileiro vai estar acostumado. Ela vai usar bastante da linguagem da novela aqui. E calma, isso não é algo negativo. Sempre que eu uso o termo novela, muita gente acha que é super pejorativo e tal. Não, aqui o que a série vai fazer é justamente trazer elementos nacionais, trazer um pouco desse formato de série da Netflix, mas ao mesmo tempo trazer algo que a gente está acostumado a consumir aqui no Brasil. A novela é muito forte no Brasil e por isso a gente vai ver a forma como a montagem vai ser trabalhada, principalmente, a forma como a narrativa vai se desenvolver, e nas atuações também, que por sinal são boas atuações aqui. Destaque para Alessandra Negrini aqui, que faz uma belíssima Cuca, todo esse lado misterioso dela que a gente fica tentando identificar o que está se passando com a personagem. Ainda assim, apesar de acho que toda essa dinâmica funcionar, essa dinâmica do folclore num lugar um pouco mais urbano e atual, misturando a nossa realidade com aquele folclore, quase como se esses seres estivessem entre nós, eu ainda acho que tem algumas escolhas aqui que não cabem, algumas escolhas que acabam caindo
para clichês muito fortes, muito batidos, que não precisava na série, como por exemplo o delegado, aquele delegado que vai servir só como um artifício do roteiro, aquele cara que vai sempre estar no pé do protagonista e vai estar sempre tendo que atrapalhar ele, sem muita justificativa, só porque sim, porque o roteiro quer, ou mesmo o grande vilão aqui, o grande corporativista, aquele grande empresário maléfico. Esses personagens não vão ter qualquer desenvolvimento aqui, então eu acho que esses personagens poderiam ser muito melhor trabalhados, porque aqui a gente tem uma série com muitos personagens e todos eles, alguns mais, alguns menos, todos vão ser trabalhados aqui, todos vão ter algum tipo de desenvolvimento. E isso é difícil de se fazer, até porque são apenas 7 episódios de 30 minutos, então é uma série bem curta, que é muito rápida de maratonar, porque ela é aquela série engajante que a gente vai emendar um episódio no outro, e mesmo assim ela consegue trazer algum desenvolvimento para os personagens. A gente vai ter o arco do protagonista, que aqui vai funcionar bem, a relação dele com a mulher dele, a relação dele de parceria com a parceira dele ali naquela polícia ambiental que ele trabalha, e também toda essa dinâmica das entidades folclóricas, então do Saci, da Cuca, da Yara. A gente vai ver todos esses personagens tendo algum trabalho também, o Boto, e também mais um núcleo que vai ser daquelas pessoas que vivem naquela região e não querem deixar a sua região, a sua casa, a sua moradia por nenhum dinheiro do mundo, porque aquela é a terra dela. E isso faz muito sentido com a proposta da série, que é justamente essa proposta de criar raízes e de resgatar a memória do seu povo, a cultura do seu povo, e é justamente isso que vai ser o folclore trabalhado aqui. Ainda assim, por mais que pareça que eu vá me contradizer aqui um pouco quando eu falo da linguagem da série e também dessa ideia de trazer algo que é muito comum pra gente, que a gente está acostumado a assistir, eu acho que essa série ela ficaria melhor se ela se permitisse ser um pouco mais estranha. O que eu quero dizer com isso? Se ela permitisse se mergulhar ainda mais nessa mitologia e ir para um lado talvez um pouco mais sombrio. Então tem uma cena aqui que eu gosto muito, que é aquela cena da Cuca indo resgatar o corpo do Boto lá no necrotério. Aquela cena ela tem um tom que difere um pouco da série, e eu acho que a série ela poderia ter apostado um pouco mais naquele tom mais sombrio, naquele tom mais misterioso até. É uma série que, apesar de apostar um pouco no terror, ela nunca consegue ser exatamente aterrorizante, justamente porque ela fica nesse meio termo entre essa fantasia um pouco mais tradicional e essa busca por um lado mais sombrio que ela nunca consegue alcançar tão bem. Mas ainda assim, fiquei feliz com o resultado da série. É apenas a primeira temporada, eu acho que pode vir a ter mais. Eu acho que esse arco do protagonista, principalmente, vai ter um desenvolvimento a mais pelo que acontece no final da primeira temporada. Então é um universo sendo criado, primeira temporada justamente é isso que ela precisa fazer, é estabelecer aquele universo. Eu acho que ela faz isso bem aqui. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para a Cidade Invisível. Eu recomendo que vocês assistam. A série está disponível na Netflix. É uma série de 7 episódios, meia hora cada, dá para maratonar e assistir todos num dia tranquilamente, até porque um episódio vai sempre puxar o outro. E também esse resgate cultural que é sempre muito legal de ver. Eu fico feliz que a Netflix esteja investindo no Brasil, investindo em diferentes produções, tanto em séries, quanto em filmes, quanto em documentários, e tem saído bastante coisa boa daí. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, o podcast principalmente, a gente está criando toda uma coisa nova esse ano no podcast, vai ter quadros novos também, a gente vai continuar lançando a cada 15 dias, às vezes até semanalmente, e também o Instagram, que tem crítica lá, tem coisas mais interativas que a gente tenta comunicar com vocês e a gente avisa tudo primeiro lá. Então passa aqui embaixo, vê as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!